Olá! Hoje nós vamos falar sobre a cadeia produtiva no setor de saúde suplementar, um tema quase sempre tenso nas relações. Adriano, você que já trabalhou em hospital tantos anos e lidou com a relação hospital-operadora, para a gente ter aí um exemplo bem desafiador na negociação dentro da cadeia produtiva de saúde suplementar, me diga o seguinte, é possível ter uma relação melhor entre hospital e operadora e se não tem ou se não é possível, por que isso acontece? Qual é a dinâmica disso? Feitor, você tá me lembrando um artigo que me pediram para escrever em 2014, se não me engano, a Associação Nacional de Hospitais Privados, e o tema do artigo era exatamente esse que você comenta, a relação entre operadoras e prestadores. Quando me convidaram para escrever esse texto, eu falei, poxa, que pedido ingrato, porque não há nada de novo para falar. É mais do mesmo, há muitos anos, um cabo de guerra, uma estrutura de um lado de cobrança, estrutura de auditoria de outro, um modelo de remuneração que é baseado em volume, dilatação de prazo de pagamento, gloss, etc. Uma relação de pouca confiança e de pouca produção efetiva de valor para o sistema. E aí a provocação que eu fiz foi: por que as partes não mudam a maneira de se relacionar? E eu cheguei intuitivamente, sem nenhuma fundamentação científica, a 3 conclusões que eu chamo de 3 Cs. O primeiro é porque as partes não se confiam. É óbvio que existem exceções, mas via de regra esse é o motivo. E quando você não confia, você não muda. Então acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é competência. A gente tem dificuldade de falar sobre as competências que precisam ser desenvolvidas por operadoras de planos de saúde e por hospitais. Eu acho que ambos evoluíram muito do ponto de vista da gestão do negócio, mas pecam do ponto de vista da gestão da assistência. Eu vou dar um exemplo. Quais são os melhores hospitais e baseados em quê? A gente já começa a escutar algumas empresas que estão assumindo o comando, a cogestão do benefício do plano de saúde dos seus colaboradores, fazendo esse tipo de pergunta. E é muito difícil, esse dado, se é que ele existe por parte dos hospitais, ele raramente é publicado. Ou seja, o maior desafio, o que eu estou querendo dizer é que o maior desafio dos hospitais, eu não entendo como sendo mais a gestão do negócio, sim como sendo a gestão da assistência. Como construir propostas de valor para quem paga a conta, né, sem ter o envolvimento necessário do médico e dos profissionais de saúde. Então, eu acho que essa competência de gestão da assistência, e se eu fosse definir num único tema, diria gestão de corpo clínico, talvez seja o maior desafio, na minha visão, que os hospitais precisam desenvolver. E do ponto de vista das operadoras, é de fato definirem se querem ser planos de saúde ou pagadores de conta. Quer dizer, qual é a necessidade, e algumas já começam a caminhar nessa direção, de introduzir políticas de saúde que são já implementadas no Sistema Único de Saúde. Como você efetivamente cuidar da atenção primária, como ter a coordenação do cuidado, como efetivamente cuidar da saúde das pessoas. E eu acho que esse é um papel que as operadoras precisam preencher nesse processo de reinvenção. E o terceiro aspecto, então a gente falou de confiança, de competência. E por que não acontecia, então, uma mudança? Porque havia uma conjuntura que permitisse com que todo mundo empurrasse as ineficiências pela falta de confiança e de competência por colo de quem paga a conta. Eu acho que o grande divisor de águas nessa relação, não que a gente já esteja colhendo os frutos disso, foi a crise que a gente passou a viver no Brasil a partir de 3 anos para cá, com a redução do número de beneficiários, o que acaba trazendo impacto para toda a cadeia. Então eu sou bastante esperançoso. De um lado é muito ruim a gente viver uma crise como a gente iniciou alguns anos atrás, e que tudo indica que a gente possa começar a sair dela, mas de outro lado foi a crise que despertou o pagador de conta a mudar a sua maneira de agir em relação à cadeia, seja a cadeia daquele que comercializa o produto, seja aquele que efetivamente entrega um serviço. Mas você entende que a crise ainda não foi suficientemente grande
para que a gente tenha mais exemplos nesse sentido? Ou seja, você comentou que até tem alguns exemplos, algum movimento, mas me parece que eles ainda são poucos, ainda são raros, né? O que está faltando? Uma crise maior, um outro tipo de abertura nessa relação, nessa negociação com eles? Talvez o governo vindo de fora tentando resolver isso? Qual que é a sua opinião? Eu acho que estabelecer uma relação de confiança jamais vai depender de decreto, jamais vai depender de Estado. Ele pode eventualmente ser um indutor, um facilitador, mas depende de duas partes. Né? Uma vez me perguntaram num evento, até não há pouco tempo atrás, por onde começar nessa reinvenção da relação, né? Por onde começar? Eu falei, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo não é necessariamente achar que você vai mudar a sua relação como um todo do dia para a noite, mas por que não definir, por exemplo, qual é a operadora com a qual você tem uma boa relação, uma relação de confiança que está disposta a se desarmar e você também para tentar construir um piloto de algo inovador? Quais são os gatilhos para rever esse piloto? Quais são as especialidades onde você tem médicos aderentes a uma visão de futuro do sistema de saúde, onde ele entenda que ele é partícipe desse processo e de que ele não pode ter simplesmente vida própria, que ele tem que contribuir para o processo de um novo modelo de remuneração. Adriano, e você acredita que em meio a uma crise que precisa ser resolvida, uma relação que precisa ser consertada, você acredita que é possível aproveitar esta dificuldade para construir uma nova relação entre prestador e operadora, ou seja, há tempo de fazer isso sem que haja uma intervenção externa por um decreto, por uma nova lei, por uma regulamentação adicional? Dá tempo de fazer isso? Eu acho que tem dois caminhos, fazer ou fazer, porque o que tem de novo no contexto, na conjuntura atual, é que aquele que paga a conta pela ausência desse tipo de entendimento despertou e ele começa a cobrar a geração de valor pelo recurso que ele investe, tanto da operadora quanto do prestador de serviço. Então não há mais tempo a guardar como se teve no passado, né? Esse foi o lado benéfico da crise, despertou o pagador de contas, empresas que financiam 2/3 dos planos de saúde do Brasil e que são aqueles que, no meu entendimento, vão ser grandes provocadores de mudança, que precisam de apoio para poder fazer esse tipo de mudança. Então eu não vejo outro caminho para prestadores ou operadores que não seja efetivamente pensar fora da caixa, visando a sua sustentabilidade e a sua sobrevivência. Por onde começa isso? Me fizeram essa pergunta uma vez num evento recente que eu participei. Eu acho que é simples. Não começa por decreto, não começa de uma maneira genérica, começa estabelecendo um piloto com aquela operadora com a qual você tem uma relação histórica de algum grau de confiança e necessariamente de uma especialidade que seja estratégica para você, que tenham médicos que sejam aderentes à construção de uma nova proposta, médicos e profissionais de saúde que sejam aderentes à construção de uma nova proposta de remuneração. Eu começaria por aí, começa simples, dá o primeiro passo. E o restante vem. Sempre tem aqueles que aderem no primeiro momento, aqueles que desconfiam e aqueles que deixam para entrar mais à frente. Mas eu acho que esse é um caminho irreversível. Esse é o lado bom da crise. Bom, espero que você tenha gostado do tema de hoje. Nós vamos procurar selecionar outros temas tão polêmicos quanto esse que nos ajudem a pensar em soluções para o setor de saúde suplementar. Obrigado. Para você que gostou do vídeo, curta e compartilhe e não deixe de nos assistir na semana que vem.